Mensagem do céu. E eu gostaria da sua atenção em relação especificamente a esse aconselhamento, devido ao fato de tanta coisa estranha, não é? Que a gente tem ouvido, misericórdia, como as pessoas têm coragem de fazer isso. Mas aí eu recebi uma solicitação de uma querida amada minha, e ela me perguntando por uma doutrina, não é? Talvez aí essa questão de, não sei, ela não me compartilhou, mas talvez essa questão de a gente ir fazer a Pêssar, né, de estar comemorando o momento que o Eterno pediu que nós comemorássemos como estatuto perpétuo, uma festa dele como estatuto perpétuo, não é? E aí ela chegou para mim perguntando acerca de que quem guarda a lei é maldito, não é? Uma vez que nós não estamos mais embaixo da lei e da graça. Vamos pegar o texto, muito mal traduzido, viu, queridos? Muito mal traduzido. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Tá bom? Querido meu, querida minha, eu quero fazer uma pergunta para você que defende esse texto, de não estar embaixo da lei, sim da graça, se você já conseguiu parar de pecar. Eu quero uma resposta sincera, não é? Se você encontrou um mecanismo de parar de pecar, me informe urgentemente que nós temos de patentear isso aí, para a gente poder estar entrando no reino dos céus, não é? Meu amado e minha amada, esse texto de Romanos, infelizmente, para muita gente que não compreende, não consegue nem ler as escrituras, não é? Eu vou fazer uma perguntinha para você. Para quem que é o livro de Romanos? É para os romanos, não é? Outra pergunta, o livro de Hebreus é para quem? É para os judeus, não é? O livro de Tiago, meus queridos, vocês não leem para quem é endereçado as cartas, não? Hein? Vocês não leem para quem que essas cartas são endereçadas? Nunca pararam para pensar nisso? Vocês sabem de quem que é o livro de Jacó? Em algum momento você já viu para quem que é o livro de Jacó? Está logo lá no comecinho do livro de Tiago, está escrito que ele diz para quem que são, para quem que é a carta que ele está escrevendo. Jacó, Tiago, não é? Está escrevendo para as 12 tribos que se encontram na dispersão, não é? Então, meus queridos, o problema nosso, muitas vezes, é não ler a quem a carta se destina, não é? Para quem é a carta de Filemão, queridos? É para Filemão. E para quem é a carta de Timóteo? É para Timóteo, não é? Então, assim, para quem é a carta de Efésios? É para os Efésios. Se você não compreender a quem a carta se destina, vai ficar absolutamente improvável de sua compreensão dos textos que estão dentro dela. A carta de Hebreus, queridos, se você não conhece a cultura judaica, é impraticável você compreender o que está sendo tratado na carta de Hebreus, não é? Então, o que ocorre? São tantas coisas rituais que se contém dentro da carta, então, tantas coisas rituais, e a cerne da carta de Hebreus é o nosso querido Apolo, provavelmente o autor da carta, explicando aos hebreus por que não precisa mais do sacrifício de animais, não do cancelamento da lei, de modo algum o cancelamento da lei. Isso está somente na cabecinha corrompida de pessoas que não leem as escrituras, queridos. Vamos começar a entender essa resposta? Vamos com muito carinho, muita atenção. Vamos lá. Romanos 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor, Yeshua HaMashiach. Olha só, meu querido, minha querida. Quando Shaul escreve essa carta para os romanos, existiu uma prática em Roma de muita licenciosidade com relação ao pecado, queridos. Muita licenciosidade com relação ao pecado, não é? Embora não fosse como a igreja de Corinto, onde o pecado ali estava intrínseco dentro até da congregação, em Roma as facilidades que existiam em relação ao comércio, em relação a tantas outras coisas, dificultava o livre acesso do poder das escrituras em relação às vidas. E esse é o motivo porque a carta aos romanos foi escrita por Shaul, Paulo, Shaul Hashaliach, Paulo emissário, como você quiser chamar, o nome não está acima da pessoa, não é verdade? Então, olha só, meu querido, minha querida, é importante você compreender que em nenhum momento
Shaul está falando da lei constituída, que está escrita, que está dada pelo Eterno. Ele está falando de práticas mortas que foram criadas por homens, coisas como, por exemplo, lavar as mãos, que virou um ritual dentro do judaísmo, não é? As pessoas achavam que as mãos poderiam santificar os alimentos, não é? Outras situações rituais que não estão na Torá, mas que eram aplicadas com a mesma gravidade de lei, coisas que estavam dentro do contexto judaico e que estava sendo ensinado para pessoas muito cultas que existiam em Roma, não é? Ele não está falando da lei, a lei da Torá, a lei da instrução. Torá significa instrução, mas ele estava falando de lei morta, de lei que os homens criaram, leis que os homens deram um jeitinho, jeitosamente. Eles mudaram os preceitos do Senhor, o qual nosso Senhor Yeshua jamais transgrediu nenhuma lei de Israel dada pelo Eterno, queridos. Mas ele não abraçava nenhuma dessas leis ditames de homens, tá bom? Vamos ler um pouquinho aqui sobre a lei ter acabado no ministério de Yeshua acerca da salvação? Vamos lá, queridos. Mateus 19:16. Eis que alguém, aproximando-se de Yeshua, perguntou-lhe: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta dele é específica, queridos. Ele quer saber o que é bom aos olhos do Eterno. Ele não quer saber o que ele pode fazer. Olha, o que eu tenho de fazer para ser salvo? Não é essa a pergunta. Ele quer saber quais são as coisas que são boas aos olhos do Eterno. Ninguém é salvo por obras, queridos. Ninguém é salvo por obras. A pergunta dele, muito mal interpretada, é acerca de quê? O que é que eu posso fazer de bom para o Eterno olhar para mim e falar: olha, o que você está fazendo é bom. É isso que ele está perguntando para Yeshua. Vamos saber o que é bom aos olhos do Eterno? Vamos lá. Versículo 17. Respondeu-lhe Yeshua: por que me perguntas acerca do que é bom? Vou novamente enfatizar você. A pergunta não é o que eu tenho de fazer para ser salvo, queridos. Eu quero saber o que eu posso fazer de bom, que o Eterno vai olhar isso para mim e vai dizer: servo bom e fiel. O servo tem de ser bom. Bom é o quê? É a prática de boas obras. E fiel. A fidelidade dos santos é somente o testemunho de Yeshua. É somente se você tem ou não tem o testemunho do Messias de Israel, o Filho de Deus. Tá bom, queridos? Então, Yeshua ainda... Esse texto foi distorcido, sabe por quê? Porque as pessoas permitem essa distorção. Não é a melhor tradução que nós temos, mas eu estou usando a sua tradução, revista e atualizada. Se eu for usar aqui a tradução do Dr. David Stern, você vai ver que caos, não é? Você vai falar: não é possível, uma das duas Bíblias não estão certas. Mas eu vou procurar dentro da tua escritura, da maneira que vocês compreendem, como eu tenho usado aqui todos os dias, a edição revista atualizada mais utilizada no nosso país. Continuando. Por que você me pergunta acerca do que é bom? Para quem diz que ele está perguntando acerca da salvação, porque aí tem o radical, né? O radical vai ler e vai falar: tá vendo? Yeshua está falando que tem que guardar a lei para ser salvo. Gente, pelo amor do Todo-Poderoso, pelo amor do Pai, vamos parar de misturar as coisas que não estão escritas, gente. A pergunta do rapaz ali, quem foi que chamou ele de rabi, chamou ele de mestre, e perguntou o seguinte: olha, o que eu posso fazer de bom aos olhos do Pai, para que eu possa realmente saber que eu estou me encaminhando para a vida eterna? A pergunta na nossa tradução ficou assim: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, dá uma impressão, infelizmente, de que a pessoa está fazendo alguma coisa para ser salvo, queridos. Isso é lastimoso e lamentável, não é? Continuando, respondeu-lhe Yeshua. Na tradução errada que fizeram, eles conseguiram arrumar, não conseguiram deturpar a segunda parte do texto, né? Por que me pergunta acerca do que é bom? Ou seja, fica claro da parte de Yeshua que não tem conotação em relação à salvação, mas sim em fazer coisas boas em relação ao galardão da vida dele, não é? Olha só, respondeu-lhe Yeshua: por que me pergunta acerca do que é bom? Porque só existe um que é bom. Se queres, porém, entrar na vida, não está falando de salvação, queridos. Ele está falando de galardão. Tá bom? Você quer realmente ter uma vida eterna, gloriosa ali diante do Eterno? Ele está falando de salvação,
para a vida dele, o que o galardão nesta salvação, porém a salvação está isolada desse texto, queridos. Vamos lá? Ele continua, ele vai falar sobre a salvação. Olha só. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Não sou eu falando, é Yeshua falando. Se você quer entrar na vida eterna, tendo frutos dignos do arrependimento, guarde os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Respondeu Yeshua, não matarás, não adulterarás, não furtarás. É lastimosa essa tradução, queridos. Essa tradução vai omitir muita coisa, porque ele está falando dos 10 mandamentos aqui, tá bom? Mas comer uma grande parte do resto da resposta não tem problema, inclusive aqui está o Shabat. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Continuando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não darás falso testemunho, não é? E ele replicou, esse jovem, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Agora, a pergunta é sobre salvação. Primeiro ele está perguntando acerca de obras, o que é bom perante os olhos de Deus, e Yeshua responde. Agora, quando ele pergunta sobre salvação na segunda parte da pergunta, Yeshua tem que responder objetivamente. Se você quer ser perfeito, vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e então me segue. Ou seja, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino dos céus. Você pode ter todas as obras do mundo, mas se você não me aceitar como Senhor da sua vida, isso está claro nos originais, queridos. Não é? Não está claro nessa tradução, mas nos originais está claríssimo. Você me segue. Porém, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de grandes propriedades, grandes e numerosas propriedades. Então, queridos, aqui o texto trata, na primeira parte, acerca de obras agradáveis aos olhos do Eterno, e Yeshua dá testemunho das obras com relação às obras aos olhos do Eterno, são os mandamentos. Não fui eu que disse. Você pode falar, olha, a Cel está pregando isso daí, você pega a tua escritura e, se possível, pegue outras traduções. Procure pegar outras traduções que certamente vai poder te ajudar a compreensão de tantas coisas, queridos. Eu gosto muito aqui no português da revista, da tradução da editora Fiel de Almeida. Não foi editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas é difícil encontrar, só em sebos, tá bom, queridos? Se você encontrar, essa edição é uma edição melhorzinha, não é? Vamos lá. Para quem tem dúvida acerca disso, Apocalipse 14, 12. Vamos lá, queridos, vamos pegar no Apocalipse, porque pode falar, não, mas aí Yeshua não tinha morrido ainda, a lei ainda estava imperando, não é? Já ouvi isso. A lei ainda imperava, porque Yeshua não tinha morrido, não tinha destruído a lei, não é? Gente, cada coisa que eu ouço. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus e em Yeshua. E aí, queridos, como é que você fica com esse texto? Os mandamentos de Deus são quais? Você conhece? Você conhece os mandamentos de Deus? Tem certeza que você conhece? Aí vão dizer, mas os discípulos não guardavam mais os mandamentos, Céu. Olha o que você está falando, que heresia, não é? Será que não guardavam, queridos? Atos 14, versículo 12. Perdão, Atos 18, versículo 4. E todos os sábados discorria Paulo na sinagoga, persuadindo tanto a judeus quanto a gregos. Paulo continuou indo nas sinagogas aos shabates, queridos. Shabates não se fala shabates, viu, queridos? Em hebraico é shabatot. Tá? Hebraico, o plural, no final, tem alguns finais que é in, e outro final é tot, não é? Então, a gente, no caso, não fala shabates, mas shabatot, é como plural. Mandamentos, mandamento, mitzvah. Mandamentos, mitzvot, tá bom? Essa é a diferença em relação ao plural no hebraico, tá bom? Olha só, meus queridos. Mas aqui ele estava indo lá pregar para os judeus só se reúnem aos sábados. Eu estou te dando os argumentos que me falam, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Atos 17, 2. Shaul, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrasou com eles as escrituras. E aí, como é que fica? Segundo o seu costume. A tradução tosca que nós temos. Porque no original está segundo o mandamento. Tá bom, queridos?
16, versículo 13. E no Shabat nós saímos na cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali haviam concorrido. Ou seja, no Shabat ele não tinha sinagoga, e ele ia procurar lugar de oração para fazer cumprir os mandamentos das orações do Shabat, queridos. Aqui não tem sinagoga. Ele estava num lugar que não tinha sinagoga. Então ele procurou um lugar próximo de um rio, onde ele pudesse fazer as orações, que são as orações que nós temos de fazer no Shabat. Não é? Quando foram falar com Jacó e com Tiago acerca do que era necessário para um gentil, para ele vir ao conhecimento e obediência do nosso Senhor, ele disse com toda clareza, Atos 15, 21, porque Moisés tem de cidade em cidade, desde os tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todo o Shabat. O que eles estão dizendo? Que os gentios pudessem aprender a lei de Moshe e como o Eterno quer ser servido e agradado. Se você não tem esse propósito de servir e agradar o Eterno, queridos, você vai querer realmente jogar a lei na lata do lixo. Tinha até uma brincadeira de infância, não era? Tango, 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 morena de carrapicho, vamos jogar a lei na lata do lixo? É assim, queridos? Nós vamos brincar assim agora? Né? Cuidado, viu? O Eterno diz que não vai desaparecer nem um I, nem um Yud e nem um traço da lei. Não é? As menores leis, as menores letras em hebraico não vão sumir das escrituras porque você tem vontade de acabar com ela. Tá bom? Vamos lá. Prestem atenção nesse texto, queridos. O que aconteceu? Para os gentios, queridos, é permitido aos gentios, e é claro, que eles tenham uma vida da maneira que eles escolherem ter, sem o conhecimento do guardar a lei. Mas ao judeu não é permitido, queridos. Nós, judeus, não podemos deixar de guardar a lei. Pertence a nós os oráculos eternos. Nós temos esse mandamento da parte do Senhor. E aí o que aconteceu? Paulo vai lá em Jerusalém, falar justamente com o líder da congregação, que não era Kefa. Não tem como Pedro ser o primeiro papa, porque o líder da congregação era Yaakov, que é Tiago, irmão de Yeshua, por consideração, filho de Yosef, não é? Atos 21, versículo 20. Ouvindo a Shaul, Paulo, não é? Deram a eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmão Paulo, irmão Shaul, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e eles são zelosos da lei. E informaram ao seu respeito que você está ensinando os judeus entre os gentios a apostatarem da fé de Moshe, de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que é que nós podemos fazer acerca disso? Certamente saberão da sua chegada. Então faze, portanto, o que vamos te pedir. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram tomar voto. Queridos, isso é a lei. Não vou ensinar um gentil a fazer voto. Eu já orei sobre isso. O Eterno realmente, tem de ser uma coisa muito clara, específica, quando alguém quer tomar voto. Porque é melhor não votar do que não cumprir. Eu zelo pela sua vida em relação a isso. Em relação a você fazer um voto ao Eterno. É bastante complexo e não é como te ensinaram, não é? Versículo 24. Toma-os, purifica com eles e faz a despesa necessária para que te raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a seu respeito, ou seja, não é verdade que tu está mandando que não se guarde a lei de Moisés. Que pelo contrário, você também guarda a lei, está vivendo como quem guarda a lei. Quanto aos gentios que creram, nós já lhe transmitimos as decisões que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo tomou aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertado o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Queridos, Paulo, Shaul, o apóstolo dos gentios, jamais deixou de guardar a lei, queridos.
Ah, céu, mas aí quem está mandando é Tiago, é Yaakov que está mandando. Por isso que ele foi obrigado a fazer isso por causa dos judeus, porque os judeus queriam matar ele, entendeu? Ah, é? E em Atos 18, mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E aí? Me fala dessa. A outra foi Yaakov que falou, olha, Paulo, o negócio aqui está pegando, né? Olha, está todo mundo falando mal de você, vamos fazer uma média, como se Paulo fosse homem de fazer média, né? Vamos fazer o seguinte, faz de conta que você guarda a lei. E aqui? Que não tinha Tiago, não tinha ninguém, ele estava em outra cidade com Priscila e Áquila e tomando voto. Anos antes. Né, meu querido, minha querida? Vamos lá? Vamos lá. As festas continuam sendo guardadas pelos apóstolos. Atos 26. Depois dos dias de pães asmos, navegamos a Filipos. E em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Queridos, eles não viajaram na festa dos pães asmos, logo após a Pêssar, logo após a Páscoa. Paulo continuava guardando tudo que ele aprendeu e de maneira gloriosa, por isso ele foi discípulo dos gentios. Ele não ia impor sobre os gentios o peso da lei, mas jamais ele ia deixar de guardar a lei, queridos. Que coisa diabólica essa, né? Colossenses 2, versículo 16, eu gostaria que fosse algo elementar na sua vida, na minha vida, na vida de todos, meus queridos. Olha só, não é? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de lua nova, festa ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, sob qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que procede de Deus. As pessoas distorcem esse texto tão grandemente, queridos. Eu não posso julgar quem não guarda a lei, mas quem não guarda a lei não pode me julgar. Eu vou ler de novo como está. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, lua nova e sábados. Aqui no original, as festas são as festas do Eterno. E os sábados, você sabe que não é sábado, é Shabat. Se você ouve aqui a Rádio AME, no meu programa Som do Céu, você sabe que aqui se trata do Shabat, que começa na sexta-feira e termina no sábado à noite. Então, queridos, texto fora de contexto é pretexto de heresia. Eu continuamente vou falar isso com vocês. Eu acredito que, se você lê Atos, você já desbanca qualquer falácia mental que venha sobre a sua vida, que queira vir sobre a sua vida. A lei, ela existe para agradar o Eterno, Ele a determinou, e o cumprimento da lei, não é o fim da lei, é o cumprimento da lei, o objetivo da lei é o Messias. Não existe essa coisa, o fim da lei é Cristo, como se a lei tivesse acabado, gente. Se você ler algumas coisas sobre o milênio, as festas bíblicas continuam sendo guardadas no milênio. Só que aí nós teremos um rei verdadeiro e autêntico, que a regerá com um cetro de ferro, porque as pessoas não vão querer. Elas gostam muito de coelhinho, de ovo de Páscoa, de Papai Noel, de deuses pagãos, para querer voltar para a lei. Tá bom?